Paz seja com os queridos irmãos em Cristo e amigos. Foi-me feita uma pergunta sobre o sinal da besta. O que é o sinal da besta? Eu tenho observado que o mundo religioso anda muito preocupado com essa questão do sinal da besta. As pessoas estão preocupadas com o sinal da besta. O que é esse sinal? O que se deve fazer para não receber? Em que consiste esse sinal? E devido a essas indagações que me são feitas, então eu vou tentar explicar de forma mais clara e objetiva a todos o que realmente é o sinal da besta. Alguns anos atrás, as pessoas tinham muito medo de tirar o CPF, que eles achavam que o CPF já era o sinal da besta porque é um documento que você não faz negociação nenhuma, em lugar nenhum, ou seja, você não compra e também não vende se não tiver o CPF. E isso daí foi uma febre de temores. Hoje tem muita gente que até hoje se recusa a tirar o CPF, pensando que é o sinal da besta. Depois veio o código de barras. Nos anos 90, por aí veio o código de barras. Amedrontou todo mundo, porque no código de barras também aparece o número 666 na sua formação. Aí passou o código de barras. Depois veio o cartão magnético. Aí todo mundo ficou assustado. Não, agora o cartão magnético é o sinal da besta, porque todos precisam ter para fazer a negociação bancária. Depois do cartão magnético, aí veio os símbolos da nova era. Então assustou todas as igrejas evangélicas. Ficaram muito assustados, escreveram os livros, revistas. Os símbolos da nova era. A nova era é o sinal da besta, é a oitava cabeça da besta. E passou a nova era. Agora nós estamos diante de um novo problema, que é o chip, o Mondex. E agora as pessoas andam assustadas e constantemente me fazem essa pergunta. O chip, o Mondex, é o sinal da besta? Mas em Apocalipse capítulo 14, versículo 9 em diante, aparece aqui um poder com um sinal. Seguiu-se a eles o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa terceira mensagem angélica é a maior ameaça de Deus aos homens. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, essa pessoa estará condenada. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso nós sabermos para que serve um sinal. Então, o sinal é algo colocado para dar garantia ou para proteger ou como cumprimento de alguma coisa que Deus quer fazer ou que o homem quer fazer. Por exemplo, o arco-íris é um sinal de proteção contra o dilúvio. Gênesis 9, 11, 12 e 13, Deus falou que estava colocando o arco-íris como um sinal. Que toda vez que se observasse o arco-íris no céu, a gente tem a certeza, a garantia de Deus que a terra não será inundada mais por um dilúvio. Então aí o arco-íris tem é um sinal como proteção contra o dilúvio. Então para que serve esse sinal ali? Serve como sinal de proteção, né, contra as maldições de Deus sobre a humanidade. Nós vemos, por exemplo, Ezequiel capítulo 9, verso 4, um sinal que é colocado na testa, também como um sinal de proteção contra os homens destruidores, aqueles que têm as armas, né, destruidoras na mão. Podemos ver também em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13, a morte dos primogênitos, aquele cordeiro pascal que Deus pediu para eles sacrificarem. O texto diz lá que ele era o sinal de proteção para os hebreus, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito. Então nós temos o sinal como algo, sinal de proteção, como garantia do que se está dizendo, que realmente vai acontecer. É o caso de Lucas, capítulo 2, verso 12 e verso 16,
onde o anjo deu um sinal, falou assim: olha, vocês vão encontrar o menino na manjedoura. E aí os pastores foram e encontraram o garoto e a mãe numa manjedoura. Então a manjedoura serviu de sinal para que os pastores identificassem realmente quem era o Cristo, o Messias que havia nascido, né? Então observem que há o sinal de Apocalipse 9, verso 4, que fala do sinal na testa, sinal de Deus na testa, em que é para proteger, não pode danificar e não pode ferir os que têm o sinal. Já aqui é o inverso, quem tem o sinal que não é o de Deus, mas é o da besta, obviamente vai passar por uma destruição. Agora, o que é esse sinal da besta aqui? O próprio versículo 12 do capítulo 14, que nós terminamos de ler, já nos abre o leque do entendimento do que é o sinal da besta. O versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Então, os santos são aqueles que não adoram a besta, nem a sua imagem, não recebem o sinal na testa ou na mão. Ou seja, é um povo separado, é um povo santo. Os que guardam os mandamentos de Deus. Então já se contrapôs ao que? Os adoradores da besta. Já nos abriu uma luz de que os adoradores da besta não guardam os mandamentos de Deus. Eles violam, eles rejeitam e violam os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. E o versículo termina dizendo assim: e a fé em Jesus. Ou seja, a fé em Cristo como o nosso sumo sacerdote, como o nosso advogado, como o nosso intercessor, eles também não têm. Logo, o serviço do santuário celestial é menosprezado ou é desconhecido. Então o versículo 12 já nos coloca os 3 pilares aqui. Os santos se contrapõem aos adoradores da besta. Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e não os mandamentos da besta. E os santos, eles têm a fé em Jesus, ou seja, eles acompanham o trabalho de Cristo como nosso advogado e sumo sacerdote no santuário celestial uma vez ao ano. Porque o dia 17º mês, o dia da expiação, é o ápice da nossa fé em Cristo. Tudo que nós podemos dizer e falar sobre fé em Cristo está resumido no dia 10 do 7º mês. É naquele dia que tudo se resolve em nossa vida, ou para a vida ou para a morte. Como o versículo disse que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus, que é os mesmos em que o dragão está irado, Apocalipse 12, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então observem que os mandamentos de Deus estão sempre caracterizando os santos e caracterizando aqueles, obviamente, que são os santos, a quem o dragão tem grande ira. Nós também podemos ver em Deuteronômio que a Bíblia fala também do sinal, que o sinal de Deus vai estar contido nos seus mandamentos, estatutos, juízos e preceitos. Deuteronômio capítulo 6, verso 1, 2 e do 6 a 8. Vamos no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 34, lá no versículo... Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, versículo 17, fala uma coisa bem interessante acerca do sinal de Deus. 17. O 12 e o 13 também falam, mas o 17 resume melhor o que eu quero mostrar para os irmãos. Diz assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então aqui está falando do sábado do 7º dia. O sábado, 7º dia, aqui é colocado como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Mas um sinal do quê? Que o sábado, 7º dia é colocado aqui? Sinal do Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas em 6 dias. Mas em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, aparece sábado agora não mais no singular, mas aparece sábado no plural. Diz assim, 20 verso 12. Também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui é sábados no plural, aparece como sinal do Deus santificador, do Deus que santifica o seu povo. E no versículo 20 diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós,
para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. No versículo 20, sábados, mais uma vez no plural, já como sinal de um povo santificado, de um povo que tem o Deus verdadeiro como seu Deus. Então, juntando o sábado semanal no 7º dia da semana, não é no primeiro e nem no 6º, no 7º dia, mas os sábados anuais formam o sinal de Deus. Aonde eu vou achar esses sábados? Vou achar nos mandamentos, vou achar na lei. Logo, Apocalipse capítulo 14, verso 12, que nós lemos, enquadra perfeitamente os santos, aos que guardam os mandamentos de Deus, que é o sábado do 7º dia, 4º mandamento da lei, e a fé em Jesus, que está relacionado com os sábados anuais, está relacionado com o trabalho sacerdotal de Cristo, trabalho do santuário. Juntando os dois, está o que? O sábado, o sinal de Deus. É importante esclarecer para os irmãos que tem 2 tipos de sábado na Bíblia. A classificação dos sábados é 2, é o semanal e o anual. O sábado semanal, ele nos lembra o Deus Criador. Criou tudo lá em 6 dias. Os sábados anuais é o sinal do Deus misericordioso, do Deus resgatador, do Deus amoroso, do Deus benigno. Ou seja, após o pecado, o Deus então elaborou um plano chamado da redenção para resgatar o homem, para trazer o homem de volta ao seu seio, através da pessoa de Jesus. E aí ele instituiu as solenidades, as festividades, os cerimoniais que representam esse plano da redenção. Então o sábado que me lembra a redenção do homem não é o semanal. O que nos lembra a redenção do homem é os anuais. O sábado semanal é o símbolo da eternidade, do descanso eterno que o homem perdeu. E os sábados anuais é o símbolo do amor de Deus em resgatar o homem para que ele possa viver no futuro esse sábado eterno, ou descanso eterno que ele perdeu lá quando Adão e Eva caíram. Entendido? Então vamos lá. Sinal de Deus, sábado semanal no 7º dia, junto com o sinal de Deus dos sábados anuais. Juntando os dois, temos o Deus santificador e o povo santificado que reconhece esse Deus como o seu Deus. Como o sinal da besta se contrapõe ao sinal de Deus, que são os sábados, nós vamos encontrar a prova disso no 3º mandamento do catecismo, que diz assim, guardai domingos e festas de guarda. Observem que coisa interessante, guardai domingos, um descanso semanal, no 1º dia da semana. E festas de guarda, ou seja, feriados nacionais ou mundiais anuais, que acontece uma vez ao ano. Sinal da besta, um dia de descanso entre os 7, só que no 1º dia da semana, o domingo. E as festividades anuais, como Natal, Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, festas juninas, julinas e por aí vai, onde se exige descanso uma vez ao ano nesses feriados. Uma coisa interessante que eu acho, e bem profunda, é como a besta copiou de Deus, estabeleceu o seu sinal e implantou isso no mundo de forma que o próprio sinal de Deus, de proteção do seu povo, através do semanal e dos anuais, é esquecido, ninguém fala nisso. O santuário de Deus lançado por terra, através de crenças, através de idolatria, através de mitologia, através da substituição do nosso intermediador, que é Jesus, pelos santos, pelos deuses, pelos orixás, por aí, por esse mundo que se diz espiritual. Observem que entre o 1º dia das cabanas e o último dia das cabanas, existe 6 dias de intervalo entre um sábado e outro. O 1º dia das cabanas é um sábado e o 8º dia, que é o dia de encerramento da festa, também é um sábado. Entre esses 2 sábados existem 6 dias. Olha como é interessante, o sinal da besta. Natal e Ano Novo. Dia 25 de dezembro, um feriado mundial. Dia 1º de janeiro, o outro feriado. E entre esses 2 grandes feriados, 6 dias. Igualzinho acontece na festa dos tabernáculos. Porque o sinal da besta, a besta é um poder que faz oposição ao de Deus.
né? Então, dessa forma, nós podemos aprender o quê? Que o sinal da besta não é Mondex, que é o chip, não é cartão de crédito, cartão magnético, código de barra, nova era e muito menos o CPF. Mas por que Satanás vem colocando essas coisas? Para desviar o foco do que é realmente o verdadeiro sinal da besta. Porque enquanto as pessoas que querem ser adoradores de Deus, às vezes têm muita sede de salvação, de viver, de gozar uma vida eterna, estão preocupados em não receber a besta através desses mecanismos visuais, materiais, Satanás está assinalando os seus através desse feriado semanal da santificação no primeiro dia da semana, e também dessas festividades anuais. Então, nada mais é tudo isso que tática para desviar o foco do que realmente é o sinal da besta. Que inteligência maior do que essa? Enquanto as pessoas estão preocupadas em não serem assinaladas através desses mecanismos materiais, e espiritualmente elas estão sendo assinaladas através da guarda desses falsos dias de santificação. Cuidado, essa é a tática de trabalho do enganador, do inimigo, para prender as pessoas, para lançarem elas no lago que arde com fogo e enxofre. Assinalar as pessoas enquanto elas próprias estão com medo de serem assinaladas adorando a besta. Enquanto estão preocupadas em não adorar a besta, para não receber a imagem, já estão adorando e vão ser assinaladas do mesmo jeito. Então isso é o grande engano, é a grande tática do adversário, do enganador. Então, enquanto o sábado anuais e semanal é para proteger o povo de Deus, o sinal da besta é para destruição por parte das pragas que Deus irá mandar no Apocalipse, descrito em Apocalipse capítulo 16, a partir dos primeiros versos. Observem que os mandamentos é altamente combatido pelas igrejas evangélicas ou protestantes. E a fé em Jesus, onde ele ministra em nosso favor no santuário celestial, isso nem se cogita. As igrejas evangélicas não pregam sobre o santuário celestial, não sabem nada sobre isso. As próprias igrejas mais próximas, que já entendem um pouco mais sobre o santuário, também negam o trabalho anual de Cristo no santuário celestial uma vez ao ano. Então, logo, também estão enquadradas na terceira mensagem angélica. Se não adora a besta, adora a imagem. Se diretamente dizem que não está adorando a imagem, mas recebe o sinal na testa ou recebe o sinal na mão. Espero ter colaborado com os irmãos nesse entendimento. E se alguma dúvida ainda pairar, fiquem à vontade, façam as perguntas e nós tentaremos responder aqui de forma mais objetiva, né? Se assim não deu para ficar tão claro. A paz seja com todos, um grande abraço do irmão Neilson.